Bem-vindo novamente. Nossa heroína é Zoe Ho, uma adolescente que enfrenta a dor da perda da mãe. Na realidade, ela crê que ainda consegue avistá-la por perto e mantém longos diálogos com ela. Isso a levou a se isolar emocionalmente e também gerou certo atrito no vínculo com seu pai, Todd, que busca se aproximar dela por meio de passatempos como instruí-la na caça. Foi durante uma dessas expedições que ele lhe deu uma lição valiosa. Ela precisa sempre lidar com questões mal resolvidas. A mensagem fica gravada na cabeça de Zoe, e quando seu disparo não mata um cervo de imediato, ela põe fim ao seu sofrimento golpeando sua cabeça com uma pedra. Ao retornarem da jornada de caçada, Todd propõe a Zoe que talvez devessem consultar um psicólogo novamente, pois ela está se distanciando de tudo que lhe é significativo. A observação deixa Zoe furiosa, e eles começam a brigar, algo que obviamente já ocorreu antes. Felizmente, são interrompidos por seu grande amigo, Lewis Washington, que veio pegá-la com seu carro. No trajeto até o colégio, eles trocam provocações com alguns agressores em outro veículo. Também notam seu colega Chris Jellick instalando um aparelho suspeito em um descampado, mas imaginam que seja apenas uma pegadinha. No instituto, Lewis tenta chamar Zoe para o baile de formatura, mas ela rejeita a proposta. Lewis percebe que Zoe está se isolando excessivamente, o que a deixa irritada, assim como ocorreu com seu pai. Zoe se dirige ao sanitário após Lewis acidentalmente derramar um refrigerante nela e surpreende Anna Jellick manipulando as placas do forro. Anna abandona o lavatório às pressas, dando chance para Zoe inspecionar os painéis mexidos, porém, não acha nada oculto. Diversos artefatos pirotécnicos são detonados pela cidade, com exceção do que Keep Quad instalou na recepção da instituição de ensino. Com múltiplos focos de fogo simultâneos, as vias ficam obstruídas e os serviços de emergência, incluindo agentes da lei e equipes de resgate, ficam incapazes de atender toda a demanda. No colégio, uma furgão irrompe violentamente no espaço do almoço, transportando 2 jovens armados, o comandante Tristan Voy e Chris Jellick. Rapidamente se juntam a eles Anna Jellick e Keep Quad, igualmente portando armas de fogo. Após disparar contra diversos estudantes, Tristan exige que todos utilizem seus smartphones para alertar seus familiares sobre os eventos. Lewis contata sua progenitora e registra um recado afirmando que não possui remorsos. Paralelamente, Zoe toma conhecimento da situação através de uma adolescente lesionada que adentra o toalete e vem a óbito no local. Ela consegue fugir arrastando-se pela estrutura superior do sanitário e despenca na área de preparo de alimentos, onde a merendeira igualmente se oculta. Zoe consegue sair do edifício pela saída traseira após sua partida. Quando os discentes concluem seus contatos parentais, Tristan solicita um aparelho móvel e telefona para a administração escolar relatando o massacre. O protocolo requer confirmação prévia, antes do bloqueio total. Então Tristan comanda que todos os estudantes iniciem transmissões em tempo real por seus dispositivos e ameaça as redes de streaming com represálias caso interrompam os vídeos. Enquanto profere um monólogo sobre desordem universal e veracidade, o reitor do estabelecimento e um vigilante chegam ao refeitório para validar os fatos. O diretor tenta negociar com Tristan, admitindo falhas passadas em ouvi-lo, mas Chris executa o educador enquanto libera o segurança. Tristan determina o encerramento de todas as gravações, exceto a de maior audiência, coincidentemente a de Lewis, sendo exibida no perfil oficial da escola. Ele recebe a missão de acompanhar Tristan e registrar tudo, enquanto os sequestrados recebem ordens para vedar a abertura causada pela van na parede. Externamente, Zoe cogita partir, mas retorna ao perceber sons. Ela bloqueia um grupo de estudantes de adentrar o colégio e os alerta sobre a situação. Todos se afastam, com exceção da colega de Zoe, Cora, que se dispõe a auxiliá-la a advertir as demais turmas que permanecem no interior. Uma educadora supõe tratar-se de uma zombaria e as desconsidera. Para obter melhor resultado com outra classe, elas estilhaçam uma vidraça,
agora são percebidas, e todo o grupo consegue fugir pela janela no momento em que Zoe dispara o sinal de emergência. A medida se mostra ineficaz, já que Anna se dirige à casa de máquinas para silenciar o alarme e interromper a eletricidade. Pouco após a administração escolar declarar o confinamento, o artefato explosivo improvisado que Kip posicionara anteriormente detona. As autoridades finalmente aparecem e o delegado Tarsi inicia o cerco ao local. O ocorrido começa a ser divulgado nos telejornais, embora não estejam exibindo a transmissão ao vivo, somente filmando externamente. Furioso, Tristan declara à lente do smartphone que a audiência deseja vê-lo. Paralelamente, Zoe percorre o prédio escolar para orientar quaisquer discentes remanescentes a evacuarem. Porém, Anna a localiza e começa a disparar contra ela. Sua perna é alvejada antes que consiga correr e se ocultar num ambiente repleto de bexigas, o que possibilita que ela embosque Anna quando esta a persegue. As jovens disputam a posse da arma. Zoe subjuga Anna e efetua um disparo. Com Louis ainda fazendo a transmissão, Tristan se dirige à aula de língua espanhola para conduzir aqueles estudantes ao refeitório. A docente tenta dialogar com ele e Tristan replica ordenando que ela remova a camisa. Ele está a ponto de assediá-la quando Louis intervém, mencionando questionamentos dos telespectadores, redirecionando o foco de Tristan da educadora. Ele almeja o maior destaque possível, portanto aceita responder. Tristan revela que esse esquema demandou 14 meses para ser impecável, visto que precisou analisar os projetos arquitetônicos, reunir os armamentos, entre outros preparativos. Um agente da lei vai até a residência de Tristan para conversar com seus genitores, apenas para deparar-se com a mãe falecida. Enquanto isso, o progenitor de Zoe escuta a informação sobre o massacre no receptor de rádio e opta por dirigir-se à instituição de ensino com armamentos municiados. No refeitório, Chris está dialogando com as vozes em sua mente quando ouve nos noticiários que os policiais chegaram. Ele se aproxima da brecha na parede e efetua disparos contra eles. Tristan escuta os estampidos e resolve retornar, conduzindo toda a classe de espanhol consigo. Zoe avista o grupo no corredor, e ao perceber Kip indo na direção contrária, resolve acompanhá-lo. Ele pretende alcançar outra turma repleta de estudantes, então Zoe surge diante dele para atrair seu foco e induzi-lo a persegui-la. Ela o conduz por um chão liso, e após ele tombar, esguicha um equipamento anti-chamas em seu rosto, e ainda o atinge com o objeto. Kip é puxado até o teatro escolar e preso a um assento, onde revela a Zoe que comete esses atos devido a assédio moral sofrido no colégio que, em sua percepção, jamais cessou. Zoe o considera repugnante e lamentável por usar isso como justificativa para mortes calculadas. Após tomar sua arma longa, Zoe depara com outra classe acompanhada do docente. Ansiando por auxiliá-los a sair, ela solicita um celular emprestado e contata Cora, que transfere a ligação para o delegado a fim de organizarem uma estratégia. O delegado Tarsi orienta os jornalistas a focarem as câmeras nele. Ele o distrai com diálogo, enquanto Zoe conduz o máximo de discentes possível à saída com segurança. Contudo, a operação de resgate é exibida nos telejornais, revelando o estratagema a Tristan. Ele então encerra o contato com Tarsi e passa a contatar seus comparsas. Zoe está com o aparelho de Anna e atende a chamada. Tristan, ela se revele ou começará a executar pessoas. Ele chega a assassinar um estudante como demonstração. Após afirmar que comparecerá, Zoe retorna ao auditório e solta Kip, que agora se arrepende de seus atos e deseja morrer. Zoe afirma que ele deve definir seu próprio destino e o persuade a colaborar, devolvendo-lhe a caçadeira. Enquanto Todd infiltra-se no pátio da escola e apronta seu armamento para socorrer a filha, Zoe alcança o espaço de refeições e Tristan começa a interrogá-la para a transmissão ao vivo. Chris enfurecido pretende eliminá-la por ter ferido sua irmã, mas Tristan o impede. Eles são surpreendidos por Kip, que após trocar ofensas com Chris e Tristan, aciona sua arma, atingindo Tristan apenas no ombro antes de ser executado por Chris. Lewis é lesionado no confronto.
Zoe e Lewis utilizam o tumulto para escapar. Chris vai atrás deles. Eles se ocultam na aula de idioma estrangeiro, e enquanto Zoe examina o ferimento de Lewis, ambos declaram seus afetos reciprocamente. Lewis ainda revela sobre explosivos ocultos no veículo, fazendo Zoe sair para inspecionar, possibilitando que Chris a localize. Zoe adentra o laboratório e libera todo o gás dos bicos, provocando chamas quando Chris tenta avançar. A investida de escape de Zoe fracassa, já que Chris ainda consegue capturá-la. Ele estraçalha sua cabeça contra um móvel de vidro, em seguida desfere vários socos antes de arremessá-la ao solo. No momento em que está prestes a executá-la, Todd dispara de sua posição externa e elimina Chris em seu lugar. Os agentes da lei se aproximam imediatamente ao ouvirem o tiro, e Zoe apenas consegue observar pela vidraça enquanto detém e levam seu progenitor. Posteriormente, Zoe se apodera da arma de Chris e retorna ao espaço de alimentação. Fazendo apenas uma pausa para recolher o aparelho celular de Lewis, ela transmite uma imagem do cadáver de Chris para Tristan, fazendo com que ele cesse toda a comunicação. Então, ela sequestra a transmissão e proclama a Tristan que o mundo recordará seu nome, provocando sua fúria. Tristan recolhe um dos artefatos explosivos do veículo e Zoe testemunha a saída e aproveita para orientar todos os reféns a escaparem agora que Tristan partiu. Permanece o inconveniente do explosivo no automóvel, que Zoe soluciona engatando a marcha ré e bloqueando o acelerador com o fuzil de Chris, fazendo o veículo se deslocar para o pátio e detonar. O esquadrão tático invade o local nesse instante e, equivocadamente, detém Zoe durante sua busca por Tristan. Uma detonação na sala adjacente expõe o corpo de Tristan, e enquanto os agentes lidam com a situação, Zoe avista sua mãe, que declara seu amor e se despede eternamente, enquanto Zoe se desfaz em lágrimas. Externamente, o delegado Tarsi libera Zoe, cumprimenta-a, lamenta o equívoco da prisão e enaltece sua conduta. Zoe replica solicitando ver seu genitor. Todd permanece em uma viatura com pulsos algemados, mas ainda consegue manter um diálogo íntimo com sua filha. Eles restabelecem seus laços e reafirmam sua mútua importância. Após assegurar que Lewis está são, Zoe flagra Tristan escapulindo sorrateiramente. Ele simulou sua própria morte trocando de vestimentas com outro estudante para que os policiais julgassem o cadáver carbonizado como sendo seu. Ela recupera a espingarda de Todd e persegue Tristan na mata, onde ele retira dinheiro e documentos de um esconderijo sob uma ponte. Zoe não vacila em alvejá-lo à distância, então se aproxima e constata que o projétil não foi letal. Ela relembra o ensinamento paterno sobre deveres pendentes da caçada e ergue uma rocha para dar o golpe final. Contudo, no momento decisivo, ela não atinge seu crânio, preferindo lançar a pedra no rio. Zoe opta por abandoná-lo à própria sorte, pois diferente de um animal, o tormento é o castigo que ele merece.